Muito bem, graça e paz da parte de Deus o Pai e do Senhor Jesus. A igreja celebra hoje São Roque González, Afonso Rodrigues, João del Castillo, missionários da América. Vamos conhecer um pouco deles, né? Terminando praticamente a nossa semana de oração, né? De reflexão, de homilia. Por amor de Cristo, o sangue dos mártires foi derramado na terra. Por isso, sua recompensa é eterna. Roque González, Afonso Rodrigues e João del Castillo foram três grandes sacerdotes jesuítas que muito fizeram pela libertação dos indígenas. Mas os maus indígenas e gananciosos os perseguiram até o martírio, olha só, não reconhecendo o bem que eles faziam. O martírio se deu com golpes de uma clava de pedra, um seguido do outro. O bem custou e continua a custar a vida dos que são fiéis, pois os pagãos de nossos dias, os gananciosos, dominadores, injustos, não toleram a verdade de vida e do Evangelho de Cristo. Interessante, né? Que eles foram martirizados pelos índios gananciosos naquele tempo, né? Os índios, existem pessoas má em todo lugar. Existe gente boa e gente ruim em todo lugar, não é verdade? Então nós queremos compartilhar com você o Evangelho de hoje. Lucas 19, 45, 48. Naquele tempo Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse: está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor, que a vossa palavra cresça nas terras onde os vossos mártires a semearam e seja multiplicada em frutos de justiça e de paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ao ler a história da condenação de Jesus, muitos se perguntam: como foi possível ele ter sido abandonado pelo povo, condenado pelos que ainda há pouco haviam aclamado? Será que o povo condenou mesmo a Jesus ou foi manipulado pelos poderosos de então? Certamente, enquanto todos estavam entretidos com a festa, os chefes manobraram com o apoio de uns poucos e conseguiram condená-lo e crucificá-lo. Se o povo só pensa em futebol e carnaval, em shows fantásticos e apoteóticos, então não poderemos esperar mesmo grandes mudanças, se é que haverá alguma. Então, nós vimos aqui este Evangelho. Nosso Senhor chega na igreja, no templo, na sinagoga, e vê lá os vendilhões do templo, fazendo de tudo menos o que deve fazer numa igreja, que é rezar. Estavam negociando, tinha cambistas, tinha os comerciantes, e aproveitavam o fluxo de pessoas para vender seus produtos, para comercializar. Uma pergunta vem: o que é que você vai fazer numa igreja? Rezar, buscar a Deus. Às vezes eu fico indignado quando chega na igreja e há conversas. Às vezes eu tenho que colocar o terço antes da missa para ver se as pessoas param de conversar, né? Pois é, você vai numa igreja para rezar, para falar com Deus. Você não vai para conversar, você não vai para ficar olhando mensagens no seu celular na igreja. Às vezes chega na igreja e tem gente passando lá, vendo ainda mensagens, conversando no WhatsApp, antes da missa começar, do culto começar, da adoração começar. Ora, você sai da sua casa, às vezes vai à missa uma vez na semana, no domingo, às 19 horas, às 7 da manhã. E aí você não aproveita o momento que você está na igreja, que é a casa de Deus, para você rezar. Que pena, né? Que pena. Eu sempre digo que, ao sair de casa para a missa, temos que ter em mente que vamos à casa do Senhor. E lá Deus habita, Deus se faz presente.
Não tem sentido eu sair de casa e a igreja ir lá ficar tagarelando, conversando. Jesus fica irado com a atitude desses aqui, né? Ele chama a atenção das pessoas que estavam bagunçando a igreja, bagunçando o templo, né? E disse: minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizeste dela um antro de ladrões. Olha só, a igreja é o lugar de orar, de falar com Deus. Chegando na igreja, você deve procurar a capela do Santíssimo, se dirigir até Jesus e fazer sua oração. É até recomendável que você leve a sua Bíblia, a sua liturgia diária, e lá na igreja, antes de começar a celebração, você chegando um pouco antes, você abrir a sua Bíblia num salmo e fazer ali a sua leitura daquele salmo, do Evangelho, da leitura do dia, fazer a sua leitura orante em cima do texto bíblico e ali fechar seus olhos, falar com Deus, agradecer, né? Agradecer pelas bênçãos, pelas graças alcançadas. Essa deve ser a sua atitude. Então, esse Evangelho me dá a oportunidade de eu refletir o seguinte: como é que está a minha vida de oração? Como é que eu me comporto quando vou à igreja? Né? Como é que eu rezo? Eu participo atentamente da missa, eu canto, eu ajoelho, eu levanto, que a missa tem um rito, né? Entrada, canto de entrada, canto de perdão, canto de glória, evangelho, ofertório, comunhão, final. Na missa eu sento, na missa eu levanto, na missa eu gesticulo, na missa eu ajoelho. Então você tem que fazer com que esses ritos da missa se tornem algo prazeroso na sua vida. Às vezes as pessoas acham a missa chata, uma repetição de gestos e etc. Mas na nossa vida nós repetimos gestos e coisas todos os dias. Se nós não fizermos todos os dias, repetirmos, a gente morre. Tomar banho, comer, dormir, trocar de roupa, né? Então a gente precisa disso para viver. A vida espiritual também é assim. Então descubra o valor da missa na sua vida e aproveite para rezar. Quando você for à igreja, à missa, não fique brincando, não fique perdendo tempo. Você está na casa do Senhor. A sua comunidade, a sua igreja é o lugar onde os cristãos se reúnem em comunidade, também pessoalmente, para falar com Deus, que é tudo para nós. Deus abençoe, se inscreva no canal do YouTube, Paróquia de Fátima, acione o sininho e receba a homilia todo dia, em vez de aguardar que a gente mande para você. Fico muito feliz quando você me dá o retorno de que a homilia está fazendo um bem para você. Deus abençoe, paz e bem.